Olá, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Que delícia de dia hoje, né? Tá um dia ensolarado, mas uma temperatura bem agradável, tá super gostoso aqui em São Paulo. Tá uma claridade aqui, é muito bom. A minha posição aqui, o sol nasce aqui, tem uma portona grande, que aliás hoje teve um acidente, né? Eu postei mais cedo. É um janelão imenso e tem muito passarinho por aqui. Veio um filhotinho, bateu, fiquei morrendo de dó. E o sol se põe para lá, então eu não vejo o pôr do sol. Mas em compensação, ele projeta umas luzes aqui no final da tarde. Cada dia é diferente do outro, então é muito, muito gostoso. E é bem silencioso, a gente só ouve passarinho, na verdade. E assim como a gente tem lugares especiais, momentos especiais, tudo a gente tem que comemorar, celebrar, não é verdade? Uma das coisas super bacanas que tem, assim, significativas no patchwork é exatamente isso. É o fato da gente poder comemorar com quilts. Então, tem ocasiões especiais, momentos especiais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa minha carteira aqui, que é uma carteira, e ela tem um significado bacana, não exatamente essa, mas eu já vou explicar para vocês. Assim, foi uma viagem, já vou falar, já que eu tô falando nisso. Foi uma viagem eu fiz essa viagem com a minha irmã, mais um grupo de meninas, mas junto com a minha irmã. E eu fiz uma para mim, uma carteira para mim, que é uma carteira de para colocar passaporte, essas coisas, eu já mostrei outro dia. Ela tem lugarzinho pra gente pôr tudo, até uma canetinha aqui. E eu fiz uma para minha irmã também. A dela é diferente, mas com os mesmos tecidos. Então, foi uma forma de comemorar, de celebrar. E toda vez que eu pego, eu lembro, além das memórias, né? Toda vez que eu olho essa carteira, eu lembro. E eu lembro que eu fiz essa viagem junto com ela. E eu espero que ela também se lembre, né? Quando ela pega a carteira dela, ela se lembre também que eu fiz para ela. Então, a gente consegue transmitir sentimentos com aquilo que a gente faz. Eu tenho muitas histórias a esse respeito. Recentemente eu fiz uma colcha para o Lex, que é esse aqui, olha, esse bebê roxo aqui é o Lex, esse aqui é o Murilo. O Murilo tá com 12 anos já, eu ainda não tenho a foto da Júlia. Preciso mandar fazer para pôr no quadrinho. Esse é o Murilo. E eu fiz uma colcha para o Lex também, contando a história, então é super interessante. Mas a gente tem, além disso, outras ocasiões. Por exemplo, eu tenho uma aluna que o filho dela se formou. O filho dela também tem algumas necessidades especiais e ela quis fazer um quilt para ele porque era a formatura dele. Então, o que ela pensou? Ela já fazia patchwork há bastante tempo. Ela pensou em fazer um quilt com fotos, porque cada pai ou cada família ia presentear o jovem com alguma coisa e ela fez uma colcha. Então, ela pôs fotos de diversas fases da vida dele. Então, tem foto dele com o pai, com a irmã, com ela, mas tem foto dele com os amiguinhos, com os professores, e ela juntou aquilo, fez uma colcha que ficou maravilhosa e deu de presente para ele por ocasião da formatura. Então, a gente consegue juntar tudo, né? Homenagear a pessoa por si só, como por exemplo, quando eu dei a colcha pro Lex, não era um momento assim especial por algum motivo, não. Era ele, né? Era a necessidade de fazer uma colcha e eu dei a colcha para ele, fiz pensando nele, dei a colcha para ele, mas às vezes é por uma ocasião especial. Às vezes é uma formatura, às vezes é um casamento, a gente também consegue fazer, inclusive, blocos num casamento, por exemplo, onde a gente tem o espaço para escrever. Então, a colcha nem precisa estar pronta no casamento, mas a gente pode colocar os blocos e dar para os padrinhos, as pessoas, né, assinarem os blocos com uma caneta permanente que depois pode ser bordado por cima ou não, porque a caneta fica sempre, e aí depois a gente confecciona a colcha, então é uma colcha de lembrança, de memória. Mas a gente também tem, eu não sei se vocês viram o meu post hoje mais cedo, tem um significado especial já desde o bloco. E nesse caso específico, não só o bloco como as cores.
Então, foi uma pessoa muito querida que me pediu, né? Ela escreveu pedindo para transformar, porque existe esse bloco, tem vários projetos com esse bloco específico, com desenhos diferentes, mas sim, com o mesmo desenho, né? Esse desenho que é um quebra-cabeças e com essas cores, porque esse símbolo e essas cores são o símbolo do que a gente vai agora no o mês que vem, é o mês da conscientização sobre o autismo. Então, esse bloco simboliza isso, a conscientização sobre o autismo. É bastante importante, sabe, a gente ter, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tem aquele mês, só se fala, não. É importante porque muita gente falando sobre aquele assunto nesse período são informações que chegam às pessoas, porque às vezes as pessoas não têm ideia, né, do que seja o autismo ou qualquer outra coisa, porque a gente tem um mês que é o mês do câncer de mama, outro mês que é o de câncer de próstata, tem vários, né? Cada mês tem um diferente, de diabetes e assim por diante. É importante porque a gente vê várias publicações e a gente acaba tendo informação sobre, e por mais que a gente não tenha na família, a gente consegue, a gente até tem, eu tenho uma sobrinha e o menininho da minha nora também, o mais velho dela, o Andrezinho, e a minha sobrinha também tem, a minha sobrinha Aline, que até a Casa Flor 10, que eu já de vez em quando eu falo nela aqui, a menininha mais velha dela também tá dentro do aspecto autista. Eu não sei quase nada, gente. A gente costuma ler, porque a gente se interessa, né? Até para conseguir entender e tudo mais. E sempre que eu vejo algum vídeo, eu assisto. Sempre que eu vejo uma postagem, eu vou atrás. Porque eu acho importante a gente saber dessas coisas, né? E é importante, então, esse mês que se fale bastante sobre o assunto para que mais pessoas se interessam e compreendam. E essa colcha, então, e ela me pediu, essa pessoa me pediu para fazer numa medida em centímetro, porque polegada, às vezes as pessoas têm, né, uma dificuldade para trabalhar ou não tem a régua para trabalhar com polegada, e aí eu resolvi ir além. Então, eu resolvi que a gente vai fazer um vídeo, né, mostrando como fazer o bloco, como fazer a colcha e falar um pouquinho mais também sobre isso. E aí eu já fiz o projeto que vocês postaram, então, que vocês viram na minha postagem. Então, a gente tem, além de momentos especiais que a gente quer, como no caso da minha bolsinha aqui, que a gente quer perpetuar, que a gente quer significar, né, que a gente quer fazer um registro, né, daquela viagem, um registro da minha viagem junto com ela. Então, eu quis fazer um registro. Às vezes é só o momento, como, por exemplo, se é uma formatura, ou às vezes é o significado de alguma condição, como nesse caso, por exemplo, que as pessoas podem fazer para doar, inclusive, porque tem muitas instituições que angariam coisas para vender ou mesmo para doar, né, para instituições que vão dar para uma pessoa ali daquela instituição ou levar em algum lugar, mas às vezes também pode ser vendido e revertido em espécie, né, para que as pessoas consigam trabalhar. Então é legal isso porque a gente pode fazer, mostrar, postar, falar sobre o assunto, e aí a gente também vai participar desse mês e ajudar na conscientização das pessoas. Eu sei muito pouco sobre isso, gente. Eu vou pesquisar para falar um pouco quando a gente estiver fazendo o bloco, porque é uma coisa que é tão delicada que muitas vezes você até pode pensar que você está falando, que você sabe, mas as pessoas, para conseguirem falar sobre o assunto com propriedade, precisam ter algum estudo, né? O que a gente sabe é o que a gente vê, que são todos muito queridos. Essa minha sobrinha, ela com dois aninhos de idade e o meu netinho
postiço neto também, né? Ele também fez 4 aninhos agora, também já fala em inglês. Eles são tão espertos, tão inteligentes. A minha sobrinha eu convivo muito pouco porque ela mora em Atibaia, mas o Andrezinho não, a gente convive mais. E ele gosta quando ele vem aqui porque eu dou atenção, sento com ele tá montando as coisinhas ali, eu paro o que eu tô fazendo para sentar, para brincar com ele, conversar. Então é muito gostoso. E ele é esperto para chuchu e tem uma sacada, sabe? Assim, super inteligentes. Eles gostam de determinadas coisas. Então é legal quando você sabe um pouquinho, porque você consegue interagir mais. Eu vou ainda aprender bastante sobre isso, se Deus quiser. Mas é bacana, então a gente vai fazer junto esse bloco, que é um bloco com o símbolo, né? É um bloquinho, o bloquinho é uma peça do quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça que encaixa, sabe? Que a gente às vezes compra em caixas para montar, porque é uma coisa que eles gostam bastante. Então, esse é o símbolo e as cores também. É um azul mais escuro, um azul mais claro, o amarelo e o vermelho. Tem alguma explicação, gente? Eu vou aprender para falar para vocês sobre isso. Mas a gente vai fazer o bloco e aí, quem sabe, se vocês fizerem também, às vezes podem doar ou ter alguém, né, que vocês queiram presentear, e a gente mostrando o bloco, fazendo sobre isso, a gente consegue fazer uma movimentação no nosso meio, né, na nossa tribo, como eu gosto de dizer, a tribo do patchwork. Então a gente vai logo fazer, tá? Quer fazer para o meu neto do coração. Então, é verdade, a gente faz, todo mundo vai ter alguém, gente. A gente tem agora, talvez antes não tivesse diagnóstico, até nem sei muito sobre isso, mas o que eu sei é que atualmente, a cada 44 nascimentos, tem uma criança dentro do aspecto que às vezes é leve, às vezes a gente até tem e não sabe, então tem pessoas que já descobrem quando são adultos. Então, a gente vai conversar sobre isso, e aí outras pessoas que estão mais informadas podem participar e conversar com a gente, explicar pra gente, todo mundo vai aprender e vamos fazer, Marildinha, vamos fazer sim, meu amor. A gente pode fazer para doar, para participar, vamos movimentar o mês que vem, né? Quem sabe a gente gosta desse agito todo, né? Uma forma da gente depois fazer outras coisas também, no mês de câncer de mama e assim por diante, também a gente se engaja e participa, né? É bacana, é legal a gente saber disso. E falando dessa carteira, então, foi uma viagem que a gente fez. Eu ia para uma feira lá em Houston e a minha irmã estava se aposentando, resolveu ir com a gente. Foi a primeira viagem internacional dela e aí fomos juntas. Foi muito bom, muito gostoso. Passamos lá 2 semanas nos divertindo, rindo muito, porque era uma turma muito bacana, muito agradável, umas meninas do patchwork também. Tem uma menina que é bem conhecida, tem várias meninas, tem uma inclusive que participa, que é a organizadora do Love Quilt Brasil. Olha que bom que eu lembrei disso, a Neide Munhoz. A Neide é a organizadora desse grupo aqui no Brasil. Love Quilts é uma associação de pessoas que faz quilts ou blocos para entregar para elas. Às vezes a pessoa já entrega o quilt pronto, às vezes entrega para elas os blocos e elas fazem a assembleia dos blocos, né? Juntam, costuram tudo, formando o topo, e depois tem alguém que se encarrega por quiltar e elas doam para crianças no hospital de câncer. Eu não sei se é de Barreto, gente, eu tô meio afastada um pouquinho, embora ainda tenha aqui algumas para entregar, porque assim, quando eu faço alguns blocos, eu também vou guardando. E elas trabalham especificamente, em alguns casos, com bordado, porque essa ideia do Love Quilt surgiu com bordado de ponto cruz. E às vezes elas fazem, pergunta para a criança, fazem o cadastro da criança e perguntam para a criança de que
personagem elas gostam. Então, se é menina, as crianças escolhem, elas fazem o bordado. E a gente entra com os blocos. Então, se me sobra alguma coisa, eu já monto um bloco e já vou guardando. E aí, quando a gente tem o total de blocos necessário, a gente entrega para a Neide faz a assembleia, tem pessoas que se dedicam a isso, e se a gente pode, a gente mesmo pode juntar, e assim por diante. Eu vou depois postar o endereço da Neide, tá? Vou pedir para ela para passar para vocês se engajarem também, se vocês quiserem. Mas é muito bom, não é? É importante a gente participar, e assim, é um motivo a mais para a gente trabalhar, porque às vezes você passa uma tarde inteira, aí tô com uma vontade de costurar, mas como não tem um projeto específico, vai ficando, e aí você passa um dia, passa outro, porque quando a gente tem uma finalidade, principalmente essa, que é um motivo nobre, a gente vai até com mais prazer para a máquina, né? Então, eu acho muito legal isso. Mas voltando a falar da minha bolsa, da minha carteirinha, foi muito gostosa a viagem, muitas recordações, muitas risadas, gente. Olha, de tudo nas viagens, além do que a gente vê lá, né, que é muito gostoso, as risadas com as pessoas que a gente vai, porque é importante, né, você viajar sempre com pessoas que sejam divertidas. Nós rimos muito, muito, muito. Tem dia que eu tô aqui, de repente me vem na cabeça, eu lembro, começa a dar risada das coisas que aconteceram. Foi muito gostoso. E essa, então, é uma carteirinha, que é uma carteira, como eu já mostrei, de colocar passaporte, tem um tecido especial. Tudo no patchwork tem significado, né, gente? A gente pode pôr um tecido especial para simbolizar o propósito da viagem, como nesse caso aqui, esse tecido de cartão postal, ou às vezes é a cor que a pessoa gosta. Então, né, tem tudo a ver. Se você sabe que a pessoa gosta, você vai fazer daquela cor. E isso também é com bolsas, não precisa necessariamente, porque bolsa também é quilt, né? E a gente tem com o curso agora. O Bruno até agora há pouco me escreveu, falou: "Ah, mãe, lembra de falar que o e-book, falar para as meninas do curso que o e-book já está lá no curso, tá? Então, o e-book já está lá, e assim, ele ficou em tamanho um pouco menor do que a gente imaginava. Então, a gente decidiu colocar mais bolsas. Já tinha 3 dezenas, quase 3 dezenas, já está colocando o Bruno e a Adriana, que é a nossa designer, já estão colocando mais bolsas. Então, cada dia tem novidade lá. Não só no e-book, que é gratuito, ainda está na promoção, tá? Muita gente teve um pouquinho de dificuldade para gerar o boleto, e assim escreveu para a gente meio que preocupado que ia perder o e-book. Então a gente decidiu, ainda vai continuar por mais alguns dias, tá? Esse e-book, acho que muita gente procurando, porque foi uma promoção realmente bem bacana, né? Então muita gente procurando, não sei por que tiveram dificuldade, escreveram pra gente, ou pro Manuel, ou pro Bruno, ou pra mim, e a gente resolveu então continuar. A promoção lá, vai lá no tchelili.com.br, barra bolsas, tchelili.com.br barra bolsas. Então, ficou um pouco menor e a gente está incluindo mais. E vídeos também, já tem bastante vídeos lá, e a semana que vem já vai a primeira aula especial, que é a aula de modelagem. É uma aula muito importante, onde a gente vai falar de como fazer bolsas que levam, não medidas, mas modelagem. Por exemplo, aqui, olha, eu coloquei tantas faixas com tal medida de largura e tal medida de comprimento. Aí eu cortei um retângulo que media tanto por tanto. Tem bolsas que são feitas dessa forma. Tem bolsas que não. Tem bolsas que, se você não tiver o molde, você não consegue fazer. Às vezes você até tem um patchwork, que pode ser um crazy, por exemplo, ou alguma construção com quilt as you go. Tudo isso tem lá, viu, gente? Todas essas técnicas, além das bolsas, a gente sempre tem técnicas diferentes. É uma forma da gente aprender técnicas de patchwork, não só a bolsa em si, mas técnicas diferentes. Cada bolsa é feita de um jeito. Tem bolsa que o tecido é muito bonito, e tem bolsas que o trabalho de patchwork é
o visual importante da bolsa, que deixa ela especial. E às vezes a gente precisa de molde. Então, às vezes é no tecido, ou às vezes você faz um patchwork, você põe o molde em cima e corta. E como que eu crio esses moldes? Então, não é só um curso de bolsas, ele é um curso que tem também uma preocupação de te ensinar como você pode criar, como você pode desenvolver as suas próprias bolsas. Então, a primeira aula é sobre criação. A gente vai ter ainda uma aula sobre medidas, né? Os cálculos de medidas e tudo mais, para a gente conseguir fazer uma bolsa. E aí, a última aula que é uma aula sobre tudo que a gente pode pôr na bolsa para agregar, né? Bolsos e essas coisas que transformam também, deixam a bolsa especial. Uma coisa que eu tava me lembrando agora também é que uma bolsa, ela não é chapada, né? Essa daqui até é, gente, olha só. Apesar dela ter os bolsinhos aqui, ela é uma bolsinha que não tem profundidade. Nem precisa disso. Mas uma bolsa, geralmente, ela tem a parte da frente, a profundidade e a altura, né? Então, como é que a gente faz isso numa modelagem? Como é que eu vou deixar minha bolsa com esse gordinho, né? Com essa profundidade que ela precisa ter. Então, a primeira aula já é a semana que vem, tá? Mas o curso já tá super movimentado, as meninas gostaram bastante, escreveram pra gente elogiando bastante o e-book. O e-book, ele tem, além de dezenas de bolsas, ele é uma promoção, ele tá sendo dado de presente para quem adquire o curso. Ele tem os projetos da bolsa. Quando a bolsa tem molde, tem um link para você baixar. Quando não, tem as medidas e a descrição, como a bolsa é feita. E eu, quando escrevo o projeto, eu me preocupo de escrever a descrição na mesma sequência que a bolsa é feita. Porque é uma preocupação importante, porque às vezes não adianta você fazer essa parte se essa não tá pronta. Então, o que você faz primeiro tá descrito ali. E aí você só vai seguindo. E eu sempre falo que é assim, às vezes você lê lá alguma coisa que você não entende. Eu mesmo, se eu demoro para pegar, eu falo, mas como que é? Então, quando você faz uma parte, com ela em mãos, você entende o próximo passo. Então, tem um descritivo bacana e muitas delas têm vídeos também. Então, tá tudo lá, tá? tialili.com.br/bolsas. Deem uma olhadinha lá. E a semana que vem, então, a gente vai fazer esse bloquinho e vamos movimentar o mês de abril, né, gente? Pra gente falar sobre o autismo. Quem souber alguma coisa, entra, participa, vai falando pra gente, porque a aula vai ser ao vivo. O Bruno pode ir lendo e falando pra gente enquanto a gente faz o bloco, enquanto a gente faz a coxa, enquanto a gente fala das medidas que cada um vai querer fazer e assim por diante, tá bom? Oi, Flavinha, coraçãozinho e florzinha pra você também, minha linda. Gente, sempre muito gostoso falar com vocês. Olha que silêncio. Dá pra ouvir o silêncio? De vez em quando passa um avião, mas é só passarinho cantando. Esse horário, então, que é o horário que eles vão se recolher, é passarinho a tarde inteira aqui, né? Brincando aqui e eu só prestando atenção neles. É muita paz, é muito gostoso. Gente, então até a semana que vem a gente vai fazer então a nossa aula de bolsas, meninas lá do curso de bolsas. Ai, gente, eu também quase que eu esqueci de falar. Hoje até fiquei bem feliz que a minha amiga, a Rita, postou lá a Rita Paiva, postou. Para quem não sabe, gente, a Rita Paiva era editora, né? Mas ainda continua sendo da revista Make. E ela postou lá o meu conjuntinho de coelhinhos que as meninas lá do curso de enxoval estão fazendo. Olha, gente, eu mesma faço e eu mesma gosto. Não ficou um amor isso? Ficou, não ficou? E assim, é um guardanapo, mas ele tem babado, é o que diferencia. E eu queria também contar essa história para vocês. Eu fiz 3, porque são 4, né? O Murilo, o Lex, o André e a Júlia. Então, o da Julinha é diferente, ó. O da Júlia tinha esse babado. Mas vocês sabem que assim, acabou o meu tecido. E aí, na hora eu falei assim, mas acho que eu vou fazer. E falei, puxa, mas deu tudo certinho. Olha como as coisas são. Deu tudo certinho. Esse vai ser o da Júlia. Então,
Então, o da Júlia tem esse tecidinho, dos meninos tem esse. E eu falo que também pode ser um conjunto especial, porque você pode perguntar para eles. São vários coelhinhos diferentes, né? Os riscos já estão lá, vários coelhinhos diferentes. Você pode pedir para eles escolherem antes de bordar. Ah, qual coelhinho você quer? E aí, no dia, eles ficarem olhando, falando: ah, meu coelhinho tá fazendo isso, o meu tá fazendo aquilo, o meu é gordinho, ah, o meu é mais magrinho, ah, o meu tá pensando isso. Então, aquelas historinhas que a gente vai falando com eles e fica ali fazendo uma brincadeira, né? Além dos guardanapos, tem os jogos americanos, e eu fiz também esse. É um caminho de mesa, gente, olha, mas ele é bem estreitinho, porque a minha mesa não é muito larga, a mesa que eu tenho, que eles sempre ficam, ela não é muito larga, então eu queria pôr um caminhozinho bem no meio, para colocar como um suporte de panelas, e aí eu desenvolvi essa pecinha também, e achei melhor colocar na guirlandinha. Gostei muito, gente, achei que ficou assim... Sabe quando te dá um quentinho, né? Alguém falou isso também hoje pra mim. Quando você olha assim, é tão gostoso, eu achei que ficou uma gracinha. E era isso então, gente. Tá lá no curso de enxoval, tá? Os coelhinhos estão lá para as meninas. A aula da montagem já tá lá. E a semana que vem a gente vai também falar sobre o pontinho, que esse ponto é um ponto super fácil. Olha, eu vou mostrar para vocês. É o ponto atrás, tá? Um pontinho atrás, bordei com 3 fios na agulha, mas tem dicas para esse pontinho ficar assim, ó. Deixa eu ver a posição certinha, ó. Para ele ficar bem certinho e bem bonitinho. Então, quando você olha, você diferencia, sabe? Às vezes a gente faz ali na pressa, mas tem técnica pra gente fazer e ele ficar bonitinho que nem esse meu, né, gente? A modéstia que me parta, mas ficou bonitinho mesmo. Eu mesma faço e eu mesma gosto. Então, era isso, meninas. Bom sábado para vocês, bom fim de semana, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom descanso para quem vai descansar e bom convívio com a família, porque afinal de contas é isso que é o mais importante, né? Fiquem com Deus, tá bom? Onde acha os riscos? A Cleide tá perguntando. Cleide, tá lá no curso de enxoval, tialili.com.br, entra lá, tem um curso de enxoval lá, tá bom? Já tá lá já. Um beijinho, meninas, fiquem com Deus, tá? Beijinho, Silvinha. Tchau!